alcançáramos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na Terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos. Anciães, mulheres e crianças, em muitos aspectos diferentes, compareciam ali, sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Esse é o começo do capítulo 5 do livro Entre a Terra e o Céu, Valiosos Apontamentos. E com ele nós iniciamos mais um episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz, produzida pelo Centro Espírita Leon Denis, de Porto Alegre. Esse capítulo, nós vemos aqui o André Luiz e o benfeitor Clarencio nos trazendo duas descrições, dois momentos distintos nesse capítulo, um capítulo relativamente curto, mas que nos traz profundos, ou parafraseando o próprio título, valiosos apontamentos. Inicialmente, ao chegar à beira da praia, porque acompanhavam o desenrolar daquele drama de perseguição espiritual entre a Odila e a Zulmira, é importante perceber essa característica das obras de André Luiz. Em todos os momentos ele está aprendendo, em todas as circunstâncias, em todos os lugares por onde ele passa, seja indo para um lugar para executar determinada tarefa, no trajeto em si ele está em aprendizado. E o benfeitor espiritual Clarencio aproveita todas as situações para ensinar, para passar valiosos apontamentos que, é claro, André traz a nós, os encarnados, aqui na vida, na Terra. Então, na primeira parte do capítulo, nós vemos que durante o sono do corpo físico, em desdobramento espiritual, nós muitas vezes somos amparados pelos benfeitores espirituais. Muitas vezes, quando experimentamos moléstias, enfermidades físicas, em desdobramento durante o sono, somos amparados e recebemos recursos fluídicos dos benfeitores espirituais e muitas vezes levados até lugares, recantos da natureza, onde a natureza se expressa de forma mais abundante e onde os fluidos magnéticos são mais intensos, para um processo de refazimento, que, é claro, terá suas repercussões no perispírito e assim refletirá no corpo físico. São conceitos que o benfeitor vai trazendo. Isso ele apresenta na primeira parte do capítulo. E na segunda parte, nós vemos que, se em desdobramento espiritual durante o sono nós somos muitas vezes amparados, auxiliados pelos benfeitores espirituais, nesse refazimento fluídico, nesse preparo moral para certas experiências que nós necessitamos atravessar na reencarnação, também, por vezes, pela nossa vinculação mental ou pela nossa vinculação do mundo emotivo, nos conectamos aos perseguidores, aquelas criaturas às quais nos algemamos pelos vínculos dos sentimentos distorcidos ou dos sentimentos adoecidos. Se o amor nos conecta e nos permite auxiliar uns aos outros, o ódio, a revolta, o ciúme nos encarcera também, nos vincula a outros corações que vibram na mesma sintonia. Mas é importante perceber, André descrevendo o cenário da beira da praia, falando que brisas refrescantes sopravam de longe, carregando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. Quem não sente um bem-estar quando se vê em a natureza?
quando observa o mar, quando se sente nessas regiões em que a natureza é exuberante, em que uma brisa suave e pura nos banha. Importante meditar, refletir sobre isso, o cuidado que nós precisamos ter com o nosso planeta, com essa natureza, com essa casa que nos acolhe. Como nós estamos tratando os campos, os mares, as águas, essa casa que nos acolhe na trajetória? E o benfeitor diz: o oceano é miraculoso reservatório de forças. Até aqui, muitos companheiros nossos, de nosso plano, trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receber refazimento e repouso. Então ele fala: qual acontece à montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada de fluidos, de infinitos recursos de vitalidade na natureza. Então ele fala que o mar possui recursos magnéticos que auxiliam no refazimento dos espíritos. E muitos são até ali levados para esses processos. E aí eles descrevem o encontro com um espírito de uma senhora que estava encarnada, ali em desdobramento espiritual durante o sono, e estava sendo amparada por alguns benfeitores espirituais. E Clarencio explica que ela tinha câncer. Ela enfrentava uma moléstia de longo curso, tendo de lidar com grandes desafios. E traz aqui apontamentos muito interessantes que eu gostaria de destacar para a nossa reflexão desse episódio. Quando ele diz assim: trata-se de irmã de nosso círculo pessoal assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico através da hipnose a fim de obter a assistência que lhe é necessária. E aí o André Luiz pergunta: poxa, mas esse processo vai ter efeito de cura para ela? Esse processo vai ter algum efeito de curar a enfermidade? E o benfeitor diz assim: realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Atuam nos centros do perispírito, por vezes efetuando alterações profundas na saúde dos pacientes, alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. E ele vai explicar que assim grandes males que nós por vezes sequer ficamos sabendo são ali sanados nesses processos de auxílio, de recursos fluídicos, de amparo espiritual. No entanto, nesse caso ele diz assim: nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe reconforto. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal, atingiu insopitável extensão. Então eles explicam, nesse caso, André, e eles estão falando para nós, nesse caso, essa companheira tem certas necessidades de provação na sua trajetória evolutiva. Ela tem essa trajetória, essa experiência lhe é necessária. Então, o que ela está passando aqui são recursos de reconforto. Ela não obterá a cura física. A experiência não será para ela de cura do corpo físico, mas será uma experiência profunda, importantíssima para o espírito. Então, o Hilário, o outro companheiro que acompanhava André e Clarencio, diz assim: mas então quer dizer que ela só se habilita a uma morte mais calma, uma desencarnação mais calma? E o benfeitor diz: justamente, é isso mesmo. Com a cooperação em curso, despertará no corpo físico mais serena e mais confortada. E aí ele vai dizendo que conforme eles forem, noite após noite, conduzindo ela até aquele local,
amparando-lhe, fornecendo-lhe recursos fluídicos, ela iria se preparando, se habilitando para o retorno ao mundo espiritual de forma mais serena, mais compreensiva, mais calma. Então, eles falam, benfeitor Clarencio diz assim: já sei a tua conclusão, é isso mesmo. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Então veja que Clarencio traz aqui a importância de, muitas vezes, esse processo que nós atravessamos de uma enfermidade de longo curso e do quanto, para o espírito imortal, essa experiência lhe pode ser benéfica. Olha que mudança do olhar, não é? Olha que mudança da compreensão. E muitos espíritos, ao nos relatarem já no mundo espiritual, trazendo essa visão da experiência que deixaram na Terra, nos trazem esse relato, falando que muitas vezes a enfermidade que nós atravessamos de longo curso vai nos habilitando para a vida espiritual e nos preparando para outras experiências, para outros voos do espírito. Mas é claro, é preciso que nós façamos daquela experiência uma oportunidade de engrandecimento espiritual. Porque ante a revolta, ante a nossa indignação, ante a nossa dificuldade em compreender esses processos, nós poderemos prejudicar a nossa situação e muitas vezes impedir o amparo dos benfeitores espirituais. Por isso, ressaltamos a importância da oração, da meditação, da leitura edificante, da vigilância em nossos pensamentos, do preparo para o sono físico, preparar-nos para o momento em que nós vamos adormecer fisicamente, mas em espírito estaremos no mundo espiritual, em contato com os nossos benfeitores espirituais ou com os perseguidores. E aqui nós vamos para a segunda parte do capítulo Valiosos Apontamentos, porque nós passamos a acompanhar agora Odila e Zulmira em espírito naquela perseguição frenética. E a imagem que nós vamos acompanhar aqui, ela é muito impressionante. Ela é uma imagem que nos traz uma luta, uma disputa, um enfrentamento, eu ia dizer físico, mas não, porque elas estão Odila desencarnada e Zulmira em desdobramento espiritual, elas se perseguindo. Odila, no seu processo de cegueira, enlouquecida na perseguição, é vista agora agarrando Zulmira e lhe acusando, enraivecidamente lhe acusando, dizendo que ela era uma assassina, que ela havia deixado seu filho morrer na praia, naquela mesma praia onde elas estavam ali agora. Então a cena que é descrita é muito impressionante e eu queria pontuar para que nós reflitamos em nossas vidas em relação a esse momento aqui tão impressionante. Odila diz assim: recorda o crime infeliz. Olha que cena dolorosa. Lembra-te da horrível manhã em que te fizeste assassina. Onde colocaste o meu filho? Por que afogaste um inocente? Veja que situação dolorosa. E ela diz: não fui eu. Ela não entende o processo. Ela sequer entendia que estava sendo perseguida. Quando encarnada e agora em desdobramento espiritual, ela, enquanto encarnada, sofria a perseguição espiritual de Odila.
E agora, em desdobramento durante o sono, ela se vê perseguida e acusada pela Odila. Então ela diz: não, não fui eu, juro. Júlio foi tragado pelas ondas. E aí Odila diz: e por que é que tu não velaste pelo meu filho? Por que não velaste pelo meu filho que meu marido levianamente entregou às tuas mãos? Acaso não te acusa a própria consciência? Onde situas o senso de mulher? Pagar-me-ás alto preço pelo relaxamento delituoso. E agora, olha essa frase, que frase dolorosa que ela diz. Não permitirei que Amaro te ame. Alimentarei a antipatia dele contra ti. Atormentarei as pessoas que te desejarem socorrer. Destruirei a própria casa que te apossaste e me pertence. Impostora. Impostora. Que cena dolorosa. Odila, desesperada, procurando seu filho, sem conseguir encontrá-lo, acusando a Zulmira de assassina. Zulmira sem se reconhecer, com a consciência lhe acusando, mas também com Odila lhe acusando. As duas acorrentadas em elos de ódio e de afeto exclusivista. Uma cena realmente impressionante e que nós poderemos presenciar, inclusive, nas nossas relações no cotidiano. Essa é uma cena que se desdobra no invisível aos olhos físicos da criatura humana, mas ela muitas vezes se desdobra aos nossos olhos físicos, as pessoas que se perseguem, que se odeiam, que não se perdoam. Mas recordemos, André Luiz, nas suas obras, traz esses cenários, descreve essas situações e ao longo do livro nós vamos vendo o trabalho dos benfeitores espirituais, a lei divina agindo, reaproximando e reconectando corações para que eles se regenerem. Pedagogia divina não é a pedagogia da punição, mas a pedagogia da regeneração. Então, nessa cena dolorosa que nós vemos, a importância mesmo do cultivo do perdão, da prece. Porque poderemos trazer, seja desta reencarnação, ou seja de outras, experiências como a dessa que a Zulmira vivenciou, em que pela nossa invigilância, ou mesmo pelos nossos desatinos, cometemos um ato e nos acorrentamos a outras criaturas, por vezes dificultando as nossas possibilidades de regeneração dos próprios passos. E aqui eu quero trazer essa cena para a nossa reflexão, porque a atitude da Zulmira é uma atitude de humildade, de alguém que se dispõe já à transformação dos seus passos, do seu jeito de agir. Ela está realmente arrependida e pede a possibilidade de reparar o seu equívoco. E ela diz: sim, sim, não matei, mas não fiz o que me competia para salvá-lo. Perdoa-me, perdoa-me. Prometo empenhar-me no refazimento da paz de todos. Serei uma escrava de teu marido e restituí-lo-ei em teus braços, converter-me-ei em serva de tua filha, cujos passos orientarei para o bem. E aí, Odila, como nós ficamos quando o ódio toma conta de nós, fala: nunca, nunca mataste, deves confessar o delito perpetrado à frente da polícia, dobrar-te-ei a cerviz, serás recolhida à penitenciária, para que te mistures às delinquentes de tua laia. E Zulmira diz: não, não. Angustiada. Então, vemos aqui uma cena que o André descreve, em que a Zulmira percebe que está à beira da praia, no local onde ocorreu a tragédia, e ela
como que num processo até de sair da sua lucidez, ela adentra as águas procurando Júlio. Num processo de desespero procurando Júlio, a criança que desencarnou. E ela adentra nas águas procurando e gritava: Júlio, Júlio. Nenhuma das duas conseguia contato com o Júlio, que desencarnado já havia sido amparado pelos benfeitores espirituais. Está em um local no mundo espiritual, amparado por benfeitores, benfeitoras espirituais, e que elas poderiam já estar em contato com ele, mas pelos desequilíbrios emotivos não conseguiam. Tanto a mãe, Odila, quanto Zulmira acorrentavam-se e impediam essa marcha de evolução, de desenvolvimento espiritual. Então, André finaliza o capítulo dizendo assim: Odila, no entanto, perturbada e ensimesmada, pôs-se no seu encalço. Foi atrás dela, prende ela pelos braços e grita com ela. Uma cena impressionante. Sentindo-lhe a aproximação, Zulmira dispara em direção ao lar, à sua casa. E André descreve que era como se o corpo físico fosse um imã atraindo o espírito. Porque o corpo físico muitas vezes funciona como esse refúgio do espírito, em que nós, por vezes, queremos nos esconder das realidades da nossa consciência. O corpo físico funciona muitas vezes assim. É esse instrumento da nossa evolução. Então, descreve André uma situação em que quantos de nós já vivenciamos essa situação? Ele fala que Zulmira entra em casa e se aproxima do corpo e se sente atraída por ele e fica tentando despertar, tentando acordar. E aí então os benfeitores amparam, aplicam recursos magnéticos sobre ela e ela então, banhada de suor, desperta como que de um pesadelo. E ela consegue gemer e gritar. Despertava no corpo físico. Mas agora, no próximo capítulo, nós veremos o desdobramento da ação da lei de amor, da ação das leis divinas que sempre nos oferecem recursos de refazimento, especialmente como agimos como a Zulmira, com sincera disposição de refazer os nossos passos, de reparar os nossos equívocos. Te espero no próximo episódio. Se inscreva no canal, acompanhe as nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.